Bom, pessoal, continuando nossos exemplos de leis de Newton, né? Então vamos ver um sistema clássico que aparece em quase todos os livros de física geral, de mecânica clássica, né? Que é dois blocos presos por uma corda, né? Unidos por uma corda ideal, que passa por uma roldana ideal também, né? Então a corda é ideal porque não tem massa, né? Então ela só transmite a tensão, né? Ao longo dos pontos dela, né? E a roldana também não tem massa, não tem atrito, então não tenho que considerar a rotação da roldana, né? Tá? Então quando eu vou escrever a segunda lei de Newton, eu só tenho duas partículas, dois componentes para esse sistema, que é os blocos 1 e 2, tá bem? Então vamos supor que M2 é maior do que M1, só para ter uma, né? Escrever de maneira mais concreta aqui o sistema, tanto faz qual vou supor maior, né? Vamos supor que M2 é maior que M1. Para resolver um sistema, né, em movimento, né, dinâmico, usando as leis de Newton, a gente praticamente segue 3 etapas sempre. Identificar para cada componente do sistema quais são as forças, né? Construir o diagrama de forças para cada entidade e escrever a segunda lei de Newton. Depois que montar as equações, né, a gente resolve o sistema, tá bem? Então para o primeiro bloco, então tem duas forças, né? O peso do primeiro bloco é a tensão para cima, né? Como eu supus M1 menor, ele vai acelerar para cima. Para o segundo bloco eu tenho peso e tensão, né? Tensão para cima também, peso para baixo. E como tem massa maior que M1, M2 vai acelerar para baixo, tá bem? Importante lembrar que a tensão aqui é a mesma, né? Porque a corda é ideal, não tem massa, então a tensão que a corda gera em cada ponto, né? Seja no bloco 1 ou no bloco 2, essa tensão tem o mesmo valor, tá bem? Se a corda fosse com massa seria mais complicado, mas a corda não tem massa, então a tensão que é criada, ela só passa por todos os pontos da corda com o mesmo valor. Então a tensão é a mesma em cada bloco. Como as massas são diferentes, os movimentos vão ser diferentes, né? Um sobe e outro desce, tá bem? Então depois que a gente identificou, né, fez o diagrama de força para cada bloco, a gente escreve a segunda lei de Newton. Então para o primeiro bloco, T menos P1 igual a M1 vezes A. Já coloquei T na direção de A, né, porque o M1 sobe. E para o segundo bloco eu tenho P2 menos T igual a M2 vezes A. Coloquei P2 na direção de A, porque o segundo bloco desce, que eu estou supondo a massa M2 maior, tá? Então como a corda, além de não ter massa, ela tem um comprimento fixo, né? As distâncias percorridas por cada bloco no mesmo intervalo de tempo são iguais. Então as velocidades são iguais, as acelerações são iguais, só tem sentido invertido. Então a aceleração é a mesma, né? Então depois que a gente escreveu o sistema de equações, a segunda lei de Newton para os blocos, agora eu posso resolver. O que é resolver o sistema? É calcular aquilo que a gente não sabe. Quando eu escrever a segunda lei de Newton, eu já tenho um sistema de equações, né? E agora eu vou calcular, né? Resolver o sistema com as variáveis que eu não conheço, né? Em geral, né? Cada problema vai ter alguns parâmetros que a gente conhece e outros que a gente vai calcular. Aqui eu vou calcular T e A, né? A gente vai ver porque essa solução aqui supõe que a gente conhecesse as massas. Mas eu poderia dar o problema, né? E dizer que a aceleração tem tal valor numérico, né? Calcular a massa M1 ou a massa M2, depende do problema. Depois que a gente montou as equações, primeiro escreve a segunda lei de Newton, né? Aí a gente vai olhar o que a gente conhece no problema, que a gente não conhece, que vai calcular, tá bem? Então vamos supor que as massas são dadas, né? Vamos calcular T e A, né? Então primeiro, se é um sistema de duas equações, duas variáveis, né? Para T e A, vocês podem resolver por qualquer método aí que preferir, né? Eliminação, substituição, né? Aqui é simples, né? Por exemplo, se eu somar, né, essa equação com essa, somo o lado esquerdo com o lado esquerdo de cada equação, né? Vai ficar P2 menos P1, e somo o lado direito das duas equações, vai me dar M1 mais M2 vezes A, já colocando lá em evidência, né? Que é o módulo da aceleração. E aí eu já elimino o tempo. Então passo M1 mais M2 por outro lado para baixo, né? E isola a aceleração. Então essa é a aceleração do meu sistema. Estou calculando o módulo da aceleração, né? Então já vai dar um valor positivo, porque eu supus M2 maior que M1. Já coloquei o sentido correto aqui do M2 descendo, né? Então esse é o módulo da aceleração. E notem que essa aceleração é sempre menor que G, né? Não importa os valores das massas, né? Como é natural, né? A aceleração só vai ser G se eu tirar a corda, né? E deixar os dois blocos em queda livre, né? Senão a aceleração vai ser menor que G, né? E a tensão, né? Depois que eu calculei a aceleração, eu coloco essa expressão aqui ou aqui, tanto faz, né? Reorganizo, né? E vou obter a tensão nessa forma aqui. Se vocês colocarem aqui M1G em evidência, né? Vou ter um fator vezes P1, e esse fator é maior do que 1. Então a tensão é maior do que P1. Se eu colocar o P2 em evidência, colocar M2G em evidência, vou obter uma fração que é menor do que 1, né? Então T é menor do que P2. Então vocês podem verificar, né? Fazendo esse raciocínio ou numericamente para alguns valores das massas, se vocês escolherem. T sempre vai estar entre P1 e P2, como é esperado, né? Como o bloco 1 acelera para cima, T é maior que P1. Como o bloco 2 acelera para baixo, T tem que ser menor que P2, tá bem? Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, também tem a maioria das edições do Halley e de outros livros de física geral. Então, vamos supor que eu tenho um plano inclinado, né, sem atrito, e um bloco que é, né, empurrado para cima e sobe com velocidade constante. Né? Poderia subir com qualquer velocidade, com aceleração, mas vamos supor velocidade constante para ter um exemplo mais determinado também. E a força aqui, que é aplicada, né, vamos supor que eu estou empurrando o bloco, uma força horizontal, né? Essa força também poderia ter um ângulo arbitrário, poderia ser paralela ao plano, tá? Mas vamos pegar uma força horizontal. Então, eu tenho uma força horizontal aplicada sobre o bloco, né? Isso vai fazer com que, né, faça surgir
exigir, né, um movimento do bloco para cima, é isso que ele está supondo. Então essa força é suficiente para fazer, né, o bloco subir com velocidade constante, como se a gente estivesse empurrando, né, empurrando um bloco contra um plano, né, exercendo uma força horizontal, e o movimento resultante é o bloco subindo do plano, tá bem? Sempre a mesma forma de resolver, né, problemas como segunda lei de Newton em dinâmica. Aqui eu só tenho uma massa, né, um movimento de uma partícula, que é o meu bloco, né, então diagrama de forças, né, força horizontal, força F aplicada, né, peso está sempre presente, né, sempre na vertical, dirigida por cima da Terra, para baixo, e a força normal perpendicular à superfície, no caso, né, superfície do plano, tá? Então, como θ é o ângulo entre a superfície do plano e a horizontal, então o ângulo θ é o ângulo entre a superfície horizontal e meu plano inclinado também. Então, se eu, né, escolher o eixo x horizontal e o y vertical, que é arbitrário, né, vocês podem escolher o x e o y em qualquer direção, né, poderia ser o x na direção do plano e o y na direção da normal, né, mas como a aceleração é zero, né, as duas escolhas vão ser equivalentes. Isso aqui vai ser um pouco mais simples, que eu vou ter, né, f na direção x, né, não preciso projetar, e p na direção y, não preciso projetar, só vou projetar a normal, tá bem? Aqui está a superfície do plano, desenho eixo x e eixo y perpendiculares, né? Aqui está o ângulo θ. Se for carregar o ângulo θ, né? Eu vou ver que entre a direção da normal e o peso aqui também é θ. E entre a direção da normal e o eixo y também é θ, tá bem? Então, escrevendo a segunda lei, né? Componente x, né? Então eu tenho F, né? Na direção x, e o n vai ter uma componente x também, né, que vai ser n sendo θ. Para calcular a componente x do n, né? Eu vou projetar a força normal na direção oposta ao θ, né? Então vou usar o seno, né? Lembra das definições de seno, cosseno e tangente, trigonometria, né? Triângulo retângulo, né? No fundo é isso que a gente usa para calcular os componentes, né? Então eu vou ter f menos n seno θ na direção x, e na direção y, né? Vou projetar normal na direção do ângulo θ. Então, por definição de cosseno, verifiquem que a projeção y é n cosseno θ, né? Então n cosseno θ menos p igual a zero é a componente y da segunda lei de Newton para esse problema, tá? Então, né? Então a segunda lei de Newton é uma lei vetorial, né? Então resultante igual a massa vezes a aceleração. Como a aceleração é zero, a velocidade é constante pelo enunciado, né? Aqui eu não tenho nem a x nem a y, é zero, né? E aqui está a componente x da resultante e a componente y da resultante. Então, essa é a segunda lei de Newton, né, nas componentes x e y para esse sistema de eixos que a gente escolheu. Depois que a gente escreveu o sistema de equações, né, a segunda lei de Newton, é só ver o que a gente conhece e calcular o que a gente não conhece. Então, vamos supor aqui que eu queira calcular Fn, né, que na verdade, né, a gente vai ter que calcular Fn porque eu já estou dizendo que a velocidade é constante, tá bem? Então, isolando F dessa equação aqui, né, só passar N seno θ para o outro lado. E isolando N dessa equação aqui, né, fica só P sobre cosseno θ. Então a gente vai obter o quê, né? Diretamente, né, supondo que eu conheça, né, M e θ, né, por exemplo, pegar um exemplo numérico aqui, né. Então M igual a 1 kg, θ igual a 30 graus, né. Posso calcular a força normal e a força F, né. Então a força normal é P sobre cosseno θ, né, e a força F, né, vai ser P tangente θ, né. Então uma forma de ver que F igual a P tangente θ, né, posso deixar N seno θ de um lado, N cosseno θ do outro, né, passa F para o outro lado. Quando eu dividir, né, n seno θ sobre n cosseno, vai sobrar tangente θ igual a F sobre P, né? Vocês podem verificar aqui a solução desse sistema para F, né? P tangente θ, e para N, P sobre cosseno θ, que sai direto dessa equação, né? Então é mais fácil primeiro resolver para N, né? P sobre cosseno θ, e substituindo aqui, né, eu vou obter a solução para F, né? Então só para ter um exemplo numérico, vamos supor que M igual a 1 kg, 1 kg e θ igual a 30 graus, né? Então a normal vai ser 11,32 Newton, né? Verifiquem esses valores aí. E a força F vai ser 5,66 newtons, né? Então lembrando que essa solução aqui, né, são para esse exemplo numérico, né? Pondo que o bloco se desloca com velocidade constante, ou seja, a aceleração é zero, né? Se eu tivesse uma força diferente desse valor aqui, uma força maior, né, por exemplo, eu teria um valor de aceleração não nulo, tá? Então aqui eu estou exatamente calculando o F para que, né, o bloco se desloque com velocidade constante, né? Então vai ser essa a expressão. Se eu pegar esse exemplo numérico, vai dar esses valores numéricos aqui, tá? Tá bem? Então não esqueçam sempre, né, de tomar cuidado. Então tá, último exemplo aí de hoje, né? Então vamos supor uma superfície horizontal sem atrito por enquanto, né? Então no próximo vídeo a gente começa a gravar alguns problemas com atrito, tá? Então suponhamos que eu tenho um bloco, né, que passa M, uma superfície horizontal sem atrito, e puxado por uma força F que faz um ângulo θ com o horizontal. Então só para complicar um pouquinho aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes aparece ângulo sem ser um plano inclinado. Então aqui eu tenho uma superfície horizontal, tá? Mas a força, né, enunciada, ela é aplicada formando um ângulo θ com horizontal, tá bem? Então, o diagrama de forças eu tenho peso normal, né? E a força faz um ângulo θ com horizontal. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que a normal, nesse caso, não vai ser igual ao peso, porque eu tenho uma componente vertical de F, então tomar cuidado com, não é porque a superfície é horizontal que o peso vai ser igual ao normal. Eu só vou ter peso igual ao normal, sim, não houver outras componentes na vertical, né? Então, como F tem um ângulo θ com horizontal, ela vai ter uma componente horizontal, que é F cosseno θ, né? E uma componente vertical, que é F seno θ. Então, na direção X, a segunda lei de Newton, F cosseno θ igual a MA. E na direção Y, né, N mais F seno θ, né, menos P igual a zero. Então, aqui já dá para ver que normal não é igual ao peso. Tem esse termo aqui, alterando essa relação também por causa desse
esse ângulo, né? Então, diagrama de força, segundo a lei de Newton. A aceleração aqui é, se eu isolar a aceleração, nós suponhamos que eu conheça F, isole a aceleração, né? Vai ser essa expressão simples, né? E a normal, né? Em função de P e F, só passar P para o outro lado e F sendo θ, tá vendo? Então, se eu quiser calcular A e N, essas são as expressões, né? Então, exemplo numérico, vamos supor que massa igual a 1 kg, θ é 30 graus. E força de 1 Newton, quanto vale a aceleração, né? Confiram que para esses valores aqui, né? A aceleração vai dar 0,87 no quadrado. E a normal vai ser 9,3, né? Que é diferente do peso, né? Como o peso é 1 kg, o peso é 9,8, né? E a normal é 9,3, tá bem? E como última observação aí, né? Notem que como a força aqui faz um ângulo com a horizontal, né? Se a força for muito acima de um determinado valor, né, muito alto, eu botei uma componente vertical muito grande que vai fazer com que o bloco perca contato com a superfície, ou seja, eu vou anular a normal. Né? Qual é esse valor que anula a normal, né? Em que o bloco perderia contato com a superfície? Né? Eu vou anular a normal quando esse termo for igual ao peso. Né? Teremos n igual a zero se peso for igual a F sendo θ. Né? Ou seja, né, para m igual a 1 kg e θ 30 graus, essa força F é 19,6. Né? Bem menor do que esse valor aqui. Então, para esse valor, eu tenho a aceleração. Se eu aumentar F, eu vou aumentar a aceleração e assim por diante, né? Mas se eu passar F desse valor aqui, né, eu vou chegar no limite em que eu anulo o normal, né? E já é outro problema, né? É um movimento mais em contato com a superfície, tá bem? Até esse valor de F, o movimento é horizontal, né? Certo? Com a aceleração e normal dadas por essa expressão, tá bem? Então tá, obrigado pessoal.